Mais um programa Business Networking. Temos aqui conosco o Paulo Henrique, que é presidente da Audit Consult, sócio-diretor da Audit Consult, e vai falar conosco a respeito de sua área, que é também a empresa dele voltada para a área de negócios, com foco em consultoria contábil. O Paulo Henrique também é presidente do grupo Sinergia do BNI. Olá, Paulo, bom dia. Olá, Mara, bom dia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso ter você aqui em nossos estúdios, eu agradeço a sua participação. E com certeza essa área vai nos auxiliar bastante, porque muitos empresários ficam meio à deriva nessa área. É verdade, eu agradeço o convite e vamos em frente, vamos falar de contabilidade hoje. E ele tem 15 anos na Audit Consult como sócio-diretor, ou seja, bastante experiência. Vamos lá, Paulo? Vamos lá. Muito se fala, Paulo, da função do contabilista dentro de uma empresa. Qual é de fato o papel de um contabilista? Olha, Mara, o negócio mudou no Brasil de um tempo para cá. A tecnologia, mudou as rotinas e colocou o contador hoje como um consultor. Então vamos imaginar que eu tenho que dar assistência a alguém que foi hospitalizado e eu chego no hospital, eu sou um parente próximo, eu não tenho notícias do batimento cardíaco, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, eu não tenho informações online, e não sei se aquela pessoa está boa ou ruim. Então esse é o papel atual da contabilidade hoje, ou seja, eu preciso ter informações que me deem tranquilidade. Será que a minha empresa está sobrevivendo ou ela já está na UTI? Então o contador hoje ele não tem mais aquele trabalho de fazer as coisas, e sim traduzir. Então a consultoria hoje ela engoliu, vamos assim dizer, aquele trabalho de guarda-livros. Graças a Deus isso não existe mais. Então para uma empresa hoje, a contabilidade tem o mesmo papel do que aquele painel de um cockpit da Fórmula 1, ou, no caso do meu exemplo do hospital, aquela informação sobre a vida e sobre a saúde da empresa. Então isso sim é o que a gente queria há muito tempo e graças a Deus a tecnologia nos trouxe. Então o consultor hoje, numa empresa, ele é peça fundamental para a sobrevivência dos negócios. Por isso que a contabilidade é uma outra coisa, já não é mais uma coisa tão mecânica que agrada muito mais. Ok, então seria como se fosse o papel do consultor, saber como estão os sinais vitais da empresa, para ver se ela está dentro de um quadro estável, se ela está numa situação crítica, num estado de emergência, que muitas vezes não é claro, não é quando você tem uma primeira leitura. Se a pessoa, se não for, como em uma UTI, se não for um especialista, ele não sabe traduzir aqueles dados. Seria esse o papel hoje do consultor? É isso mesmo, ficou muito feliz. Realmente não basta só você ler o painel. Todo mundo, o painel está lá e não fala por si só. O profissional contábil hoje, se ele não se atualiza, ele não consegue traduzir para o dono da empresa o que se passa nos controles internos dele. E principalmente, ele não passa informação para fora. Então um interessado, um investidor, um banco, ou mesmo uma pessoa que investe naquela empresa, ela quer saber para onde está indo o seu dinheiro, precisa ter um bom tradutor, vamos assim dizer, de negócio. Então o consultor ele tem essa função de mostrar a quantas andam a saúde da empresa, se a empresa está boa, e se ela é lucrativa. Então esse é o novo papel do contador, que eu até troco de nome, eu coloco ele mais como um consultor contábil. Muito interessante, porque às vezes não é, Paulo, o que parece não é. Não é importante você ter uma leitura interna, como você falou, que só um especialista é capaz de traduzir com precisão e para poder estar com esse feedback um especialista atualizado. É isso mesmo, porque realmente parece, às vezes você vai numa empresa, você tem uma informação que está escrita, mas tem alguma coisa atrás disso. E só um especialista, só um consultor, aquele que realmente vai a fundo, é que pode dizer para você, vai aqui ou não vai ali. E essa informação, vai aqui ou não vai ali, assim, a grosso modo falando, eu como leiga, e acredito que muitos dos nossos web espectadores, telespectadores também, muitas vezes essa informação de rumo, talvez seja de rota a ser tomada, ela acaba definindo no médio prazo a situação da empresa. Negligenciada de início, no momento inicial parece pequena, mas no médio prazo, sem falar no longo, então, que ela acaba sendo crucial no sentido de definição. É como se fosse vou para a esquerda ou vou para a direita.
não é? E no primeiro momento é apenas um primeiro passo, mas que vai definir toda uma trajetória. Falou tudo. Por isso que o contador hoje, ou seja, o profissional consultoria contábil, né, ele é tido como um guru dos negócios, né? O Brasil ele está começando a dar para essa profissão um status como ela fora, principalmente Sim, nos Estados Unidos. Lá o sonho de muitos é querer ser contador, né? Então hoje esse profissional ele mostra claramente: olha, eu acho que você deve realmente colocar o dinheiro aqui, ou então tome cuidado, mande alguém olhar. Então ele é um olheiro, no bom sentido, dos seus negócios, e é alguém que pode dar para o dono que sabe fazer tudo, né? Ele conhece o seu próprio negócio, mas às vezes ele não sabe administrar e não sabe medir. Então esse profissional ele é capaz e anota 10 para essas coisas. É isso aí. Então, já numa outra pergunta, que acho que a gente já está até respondendo, seria se o empresário ele é obrigado a ter esse profissional, uma assessoria contábil, tributária, ou ele mesmo pode gerir essas questões? É uma obrigação legal ele ter o profissional, ou ele mesmo pode gerir, Paulo? Não, é legal, é obrigatório, né? A lei ela manda a empresa ter um contador. O dono não pode, primeiro que é um trabalho muito especializado, né? Então, quando o dono se aventura, ele vai numa aventura que às vezes o barco afunda. Então não é nem a questão que a Receita Federal, sendo específico, manda, mas é natural que você tenha alguém que possa traduzir melhor as coisas do seu negócio. Então é um legal, sim, mas é uma necessidade hoje. É um braço direito em qualquer negócio você ter um bom contador e uma boa contabilidade especializada, entendeu? Então não é o mal necessário, como alguns acham, não é essa linha. É um bem necessário. A tecnologia ela fez esse novo caminho para esse profissional. Então eu acho que todo mundo precisa ter, né? Quem não gosta de ter um conselheiro do lado, né? Uma mãe, ou mesmo um psicólogo, um amigo mais próximo. O contador é isso, ele vai te ajudar e te dar toques naquilo que você precisa para administrar bem o seu negócio. E traz uma segurança, não é, Paulo? Uma segurança assim, nível pessoal, emocional, no sentido da pessoa se sentir segura para dar os passos, não trabalhar no escuro, não trabalhar no medo, né? E isso faz com que os negócios progridam, porque a pessoa às vezes toma passos que sozinha ela não conseguiria, por desconhecimento. Então, onde, como você fala, um conselheiro, né, um coach quase contábil, ele vai te dar essa segurança de você, enfim, tomar decisões para o crescimento e para o progresso dessa empresa. Que muitas vezes sozinha a pessoa às vezes até tem recursos, não tem? Mas não tem a segurança necessária. Né? Porque o mercado ele é volátil, não tem como dizer que não, de uma maneira geral. Ele é competitivo, ele é ágil, ele, né, tem uma certa... é dinâmico, né? Não sei se volátil, já foi volátil, acho que hoje é dinâmico, né? Mas, enfim, é um mercado, o mundo dos negócios não é, como se diz, não é um brinquedo para qualquer participante, não é? De sucesso, claro. Todos estamos falando de casos ou de cases de sucesso. Então eu entendo muito assim essa questão, ouço muito essas questões no sentido da segurança pessoal. Sabe, a pessoa se sentir assistida, o empresário se sentir confortável para as decisões, ou não estar sozinho, porque o empresário ele é solitário, né, Paulo? Muitas vezes assim, no seu negócio ele trabalha com subordinados, às vezes com alguns fornecedores, mas assim, a função em si, a empresa dele acaba sendo um pouco diferente de uma empresa, uma multinacional, onde existe todo um time, uma equipe. É uma situação um pouco diferente, que faz muitas vezes que ele se sinta um pouco inseguro, não é? Na hora de fazer um approach realmente agressivo, aquela coisa, como a gente costuma dizer, de bater para definir. Não, é verdade. A gente hoje com o mundo globalizado, né, já não é novidade, você não tem que simplesmente fazer aquilo que te agrada ou que o vizinho agrada. O vizinho hoje está do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo está do outro lado do clique. Está no outro teclado, que é a concorrência. E o empresário ele tem muita coisa para tocar do seu dia a dia, e o conselheiro é normal você ter. E o consultor contábil é essa pessoa, né? O advisor pessoal de cada um. De cada um, que beleza. Precisa confiar, né? O contador é alguém que você se abre, né? Você tem que passar os números para ele, porque se você der um número errado, ele vai te dar um remédio errado e vai fazer um diagnóstico do jeito que você não gosta. Então ele tem esse papel de estar próximo. Tanto o empresário precisa, e o profissional também precisa se especializar, através de um bate-papo, e sair um pouco das rotinas, que isso a tecnologia já faz,
e focar naquilo que interessa, que é o que o empresário precisa e é o que o mundo hoje exige da gente. Exige. Eu sei que fui um pouco assim, até repetitiva nessa questão, mas eu acho importante colocar essa questão do lado, a gente chama isso de benefícios secundários. O primeiro benefício seria a questão contábil em si, mas existe um benefício secundário que é esse conforto pessoal, tão importante quanto no médio prazo para o andamento dos negócios, né, da empresa, com satisfação, etc, etc. Agora, voltando para a parte bem prática, quais os riscos que o empresário sofre ao fazer uma sonegação? Isso aí é complicado. Hoje o risco está iminente. Quando você coloca dinheiro na sua conta, a gente acha que se eu não declarar, está tudo certo. Não. A Receita Federal ela recebe informações dos bancos. Quando você faz uma compra por meio de cartão de crédito, a Receita Federal também já tem um brinquedinho ali que leva a informação para ela. Então, se você cair para um lado da sonegação, primeiro você não vai ter um bom preço, né? Quem sonega não sabe montar preço, porque ele vive à margem dos impostos. E o dia que a Receita colocar a mão, ele vai aumentar o preço? Será que o cliente vai aceitar? Então, o risco de você sonegar, primeiro, você está mentindo. Segundo, a Receita está bem próxima. E terceiro, você fica um pouco aquém do que é a realidade das empresas hoje. Sonegar no Brasil já está caindo em desuso. A tecnologia e o SPED, que é a maior ferramenta que a Receita tem hoje, ela está acabando com isso. Então eu acho bacana você, empresário, não ter mais essa preocupação em desviar impostos. Planejar, sim, isso é legítimo. Mas a sonegação ela faz com que a gente não durma direito, né? E fique eternamente com medo. Então o negócio é deixar isso de mão e partir mesmo para uma regularização com um bom profissional e uma contabilidade bacana e decente. Ok, Paulo, em termos de modelos, não sei se poderia chamar assim, o que é mais vantajoso para as empresas? Lucro real, lucro presumido, simples nacional? Explica um pouquinho para nós de uma maneira simples, né? Como é que é isso? Vamos lá, realmente é uma pergunta legal. Quando você está iniciando um negócio, o caminho mais fácil é o Simples Nacional. Traduzindo, o Simples ele é uma forma, uma ferramenta que a Receita tem para você pagar os impostos de forma simples. Ou seja, numa única guia, você tem ali uma meia dúzia de impostos. O único problema que você pode acontecer, né, com a sua profissão é que a Receita ela trava algumas profissões. Então, por incrível que pareça, ela não gosta muito que os profissionais intelectuais, ou seja, contador, médico, advogado, algumas profissões não entrem no Simples, né? O contador hoje ele foi permitido entrar recentemente, mas os outros não conseguiram. Então, se você tem um início de carreira, você não é um profissional regulamentado, o Simples é a melhor forma. Se você começar a crescer e o seu limite de faturamento, que hoje está em torno de 3 milhões e 600 por ano, você estourar esse limite, só um consultor contábil para te dizer qual é o melhor caminho. Pode ser que o lucro presumido seja o melhor caminho ou o lucro real. Então é muito difícil dizer, quando você tem um volume de venda interessante, se o real ou o presumido é melhor. Mas para começar, sem sombra de dúvidas, o Simples tem sido uma grande vantagem para todo mundo. Paulo, você disse que o Simples, no caso de profissionais autônomos, como você citou, médicos, advogados, não pode se optar pelo Simples? Isso mesmo, a Receita ela trava toda a profissão intelectual, não necessariamente autônoma, mas profissional regulamentado. Pelos conselhos, seria? Pelos conselhos. Ela não deixa. E alguns que não têm conselho próprio, mas é um trabalho muito intelectual, a Receita também trava. Por quê? Não sei. Deveria ser muito mais destravado, né? Tomara a Deus que um dia isso mude, mas hoje a porta é fechada para esse tipo de profissional. Paulo, eu vou explorar um pouquinho o seu conhecimento. O que é lucro presumido? Embora você esteja falando para empresário, mas nós temos aqui também os pequenos empresários, que talvez, ou os iniciantes, ou pessoas que querem iniciar a sua empresa, até para ter, né? Você poderia nos informar um pouquinho o que é? Eu não sei. Vamos lá. O nome já ajuda um pouquinho, né? Presumir algo é achar. Então, será que hoje vai chover? Eu estou presumindo que vai. Tomara a Deus que chova aqui em São Paulo, pelo menos. Presumir é chutar. A Receita ela não chuta, mas ela tem um estudo dizendo que algumas categorias têm uma margem de lucro determinada. O que é margem de lucro? Aquilo que geralmente a pessoa ganha no final do mês. A Receita pegou esse estudo e transformou em tabela. Então ela tem, por exemplo, lá dizendo que
todo profissional que presta serviços, 32% do faturamento dele é lucro. E por aí vai, tem vários segmentos nessa tabela. Então é uma forma que a Receita impõe esse estudo, você coloca o seu faturamento naquela tabelinha e em cima disso você paga os seus impostos. É uma forma simples também. Assim como o Simples Nacional, o presumido ele é bem interessante, embora as guias sejam todas separadas. Mas é isso, o Simples é uma forma 32%, chutada. Paulo? 32% no caso dos prestadores de serviço. Alto também, não é? É altinho. Altinho? É altinho. Altinho. Agora, a gente nem se... Qual profissional executivos que 27,5% é para qual faixa? Ou seria a questão de salário, como 27,5%? O 27,5% é a tributação das pessoas físicas. Então, se alguém recebe salário, prolabore, ou uma remuneração de autônomo, 27,5% é o limite de tributação na pessoa física, não na jurídica. É isso. Altinho também, mas isso a gente Altinho, já sabia. Agora, altinho. dos 32% ainda um pouquinho mais, né? Maiorzinho um pouquinho. Lucro real. Lucro real. O lucro real é um pouquinho diferente. No caso do lucro presumido, 32% que eu mencionei é o lucro que a Receita acha, não é o que a pessoa paga de imposto. Partindo desse 32%, você tem que pagar uma faixa lá de alíquotas. O lucro real ele é totalmente diferente. O lucro real, como o nome já diz, ele é um lucro que a Receita acha correto. Então quer dizer que é o lucro do balanço? Nem sempre. Então se você tem um lucro, vou dar um caso bem prático aqui. Você tem um lucro no seu balanço, só que parte daquelas despesas que estão ali na sua empresa não tem nada a ver com a empresa. Então, por exemplo, fez uma festa lá para o dono da empresa. Levou todos os amigos para comemorarem um determinado aniversário do dono. A Receita ela entende que isso não deve ser lançado para pagamento de imposto. Então, no lucro real, você pega o resultado da sua empresa, o resultado contábil, e arranca fora aquilo que não tem nada a ver com o negócio. Por isso chama-se lucro real. É isso. Paulo, por que algumas empresas, algumas pequenas empresas, não conseguem optar pela tributação do Simples Nacional? Então, primeiro pelo faturamento, né? O limite hoje é 3.600.000 por ano, dá 300 mil por mês. Essa é uma questão. A outra, como eu mencionei, algumas profissões a Receita não deixa entrar. Então não tem jeito. E outras, às vezes é uma falta de consultoria mesmo. Porque tem algumas atividades que na própria tabela que a Receita impôs por Simples, ela é um pouco vaga. Então você pode ter ali um treinamento, não pode entrar no Simples. Mas existem cursos gerenciais que já pode. Então por isso que às vezes o empresário ele quer fazer a coisa pela sua própria mão e ele acaba pagando mais impostos, porque ficar fora do Simples não é interessante. Então o maior problema que eu vejo é uma falta de esclarecimento e também de um acompanhamento de um profissional que entenda do assunto. Uma pessoa que vai abrir uma empresa, deseja abrir uma empresa, quais os cuidados que elas devem observar ao escolher uma assessoria contábil? Bom, a primeira coisa... Você está iniciando no ramo empresarial, pequeno empresário. Quais os cuidados, pelo menos? Eu acho que o principal é você pegar uma boa dica, né? Por isso que a sua rede de negócio, de indicações, tem que funcionar bem. Então, se você tem um contador que foi indicado por alguém de sua confiança, já é um bom caminho. A segunda coisa que eu vejo é você optar por profissionais que falem mais de consultoria e não simplesmente de guias fiscais. Isso já está acabando. Então, foque com essa pessoa, com esse profissional, tem muitos aí no mercado, que ele vai te orientar direitinho. E a primeira coisa, eu acho que até antes do que eu falei, a coisa número 0 é não fazer na sua própria mão. Não pense você que você vai sair daqui, vai entrar nos órgãos públicos e abrir a sua empresa que está tudo bacaninha. Não é assim. É necessário você ter um profissional já na maternidade do seu negócio. É esse profissional contábil que tem que abrir a sua empresa e classificar ela numa atividade vantajosa para você e que destrave os seus negócios. Então a melhor forma para não ter dor de cabeça é isso, falar com quem entende. Sempre, né? Sempre. Paulo, em relação agora a você como presidente de um grupo do BNI, fala um pouquinho o que o BNI trouxe para você em termos profissionais, como profissional, lado pessoal, alguns benefícios que você tem obtido através do BNI, que é a maior rede de relacionamentos, de networking, business e networking do mundo. O BNI foi uma descoberta já há 4 anos. Eu faço parte de 2 grupos. Eu tenho um profissional num grupo e eu
um outro grupo próximo à minha empresa. E eu sou desconfiado de natureza, acho que a área me faz ser dessa forma, né? Então eu cansei um pouquinho de ir em reuniões de troca de cartões, é bacana, sim, mas eu não gosto muito daquela abordagem de caçador, né? Desculpe aos colegas, vendedor de loja de calçados, né? Então eu fiquei cansado dessas coisas e me veio a notícia desse grupo, porque eu fui lá há 4 anos, olhei o negócio e vi que parece que funciona. Naquela época eu falava assim, parece que funciona. Hoje, o que eu vejo no BNI? Ele me abre portas, me encurta os caminhos. Então eu não preciso hoje gastar muito com publicidade. E a gente sabe que os negócios no mundo atual, a visibilidade para a lucratividade, as pessoas não enxergam assim. Tem que ter no meio um ponto que chama-se credibilidade. E aí eu acho que o BNI agregou para mim. Então eu estou ali toda semana com essas pessoas. Se eu pisar na bola eu estou frito, né, porque o meu trabalho e a minha atividade vão por água abaixo. E ao mesmo tempo eu tenho pessoas ali que vão me ajudar, através do momento que eu fazer a coisa certa, elas vão me ajudar rapidamente. Então o BNI ele trouxe para o meu negócio a visibilidade que eu precisava. E de uma forma interessante, as pessoas lá ajudam a vender a contabilidade, que é o que eu tenho que fazer. Elas abrem as portas com os seus contatos e elas colocam a rede delas à sua disposição, seria isso? É isso aí, exatamente. É interessante a proposta do BNI, porque a gente olha para aquela mesa com 20, né, e por só 20 não. Ali tem às vezes 800 pessoas que a gente não está enxergando. Então aquela rede vem através da confiança. E uma coisa que me agrada muito é que o BNI é cheio de regras, boas regras, que faz com que as pessoas estejam ali engajadas e com um único objetivo, que é ajudar um ao outro. E todos se ajudam, claro. Todos acabam recebendo essa ajuda muito. Paulo, o nosso bloco, o primeiro bloco está chegando ao final. Você gostaria de alguma colocação, deixar algum recado? Enfim, fique à vontade. Eu queria agradecer a você que está aí do outro lado da telinha, assistindo essa matéria. E dou um último conselho, né, uma dica: consulte sempre um bom profissional contábil e não tente fazer as coisas pelas suas mãos, né? Um profissional, ele vai te dar um caminho legal e principalmente vai te trazer lucratividade também. É isso. Ok, Paulo, eu agradeço a sua participação, prazer ter você aqui conosco, espero contar com você aqui mais vezes para nos auxiliar. Muito obrigado, tchau. Até o segundo bloco, onde terei aqui conosco Tássia Monteiro. Até